Fala galera, hoje em nossa revisão do Enem nós vamos comentar questões do Enem sobre a herança dos grupos sanguíneos. Eu sou Felipe Cavalcante e esse é seu canal Sala de Biologia. A nossa primeira questão é do Enem de 2014, a sua segunda aplicação. A questão diz o seguinte: antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exame de DNA, o sistema de determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. Embora restrita à análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Considere que uma mulher teve um filho cuja paternidade estava sendo contestada. A análise do sangue revelou que ela era tipo sanguíneo AB e o filho tipo sanguíneo B. A primeira coisa que nós devemos fazer para responder qualquer questão é organizar as informações que nós temos. Por exemplo, quais são os fenótipos do sistema sanguíneo ABO? Tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Esses fenótipos são determinados de que forma? Através da identificação dos antígenos A e B na presença das superfícies das hemácias. Caso exista apenas antígeno A, tipo de sangue A. Caso exista apenas o antígeno B, tipo de sangue B. Existindo ambos, nós teremos o tipo de sangue AB. Agora, caso não exista nenhum desses dois antígenos para o sistema ABO, o tipo de sangue será o O. Agora vamos para as informações que o texto nos traz. O texto diz que a mãe é do tipo de sangue AB, fenótipo AB. A gente já sabe que o genótipo para esse fenótipo ele é único e é identificado pelo isão A e isão B. Agora, se você não lembra de sistema ABO ou tem alguma dúvida, clica no card aqui em cima que está passando, que tem um vídeo para te explicar melhor isso. Nesse tipo de sangue AB, a gente consegue identificar na superfície das hemácias os dois antígenos, antígeno A e antígeno B. Dessa forma, esses dois alelos se manifestam. Um caso clássico de codominância, pois ambos estão se apresentando na superfície da hemácia. O texto diz também que o fenótipo do filho é tipo de sangue B. Para ser tipo de sangue B, ele precisa ter pelo menos um gene dominante B. Ou, portanto, ele pode ser homozigoto dominante, ou ele pode ser heterozigoto. E quais são os possíveis tipos de sangue para o pai? Caso o pai seja O, ele só possui um tipo de alelo, o recessivo, que na fecundação encontraria com o alelo isão B da mãe, formando um filho tipo B possível. Se o pai for tipo A e heterozigoto, esse alelo também recessivo, também se encontraria com um gameta que possui um alelo dominante isão B e o filho seria também tipo de sangue B. Se o pai for um heterozigoto ou homozigoto para o tipo de sangue B, não importa, porque qualquer um dos alelos cedidos pelo pai, ao encontrar o alelo isão B da mãe, formaria o filho também tipo B. Agora vamos para o enunciado da questão. A questão diz o seguinte: o genótipo do homem pelo sistema ABO que exclui a possibilidade de paternidade desse filho é. Preste atenção que o excluir é o verbo de comando da questão. A questão quer saber, dentre as alternativas abaixo, qual não pode ser de forma alguma, geneticamente falando, pai da criança do tipo de sangue B. Aí a gente olha as nossas anotações e a gente vê que só a letra A não pode ser o pai da criança, porque ele possuirá apenas alelo do tipo isão A. E quando encontrar com o isão B da mãe, formará um filho do tipo de sangue AB. Comenta aqui embaixo se você achou difícil essa questão, se você achou uma outra resposta, ou se você achou importante também fazer as anotações antes de responder a questão. Agora nós vamos para a nossa próxima questão. Também Enem de 2014. Em um hospital havia 5 lotes de bolsa de sangue rotulados com os códigos 1, 2, 3, 4 e 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando os 2 tipos de soro, anti-A e anti-B.
Os resultados obtidos são descritos no quadro. Vamos lá. Olha as informações do quadro. Tem os números, os códigos das amostras e a identificação qual dessas amostras aglutinou com determinado tipo de soro. Mais uma vez, é muito importante que a gente vá para as nossas anotações. Por exemplo, código 1, amostra 1. Se não aglutinou com o soro anti-A e aglutinou com o soro anti-B, significa que na superfície dessa hemácia existe o antígeno B. Então, o sangue dessa pessoa será tipo B. Na amostra 2, ela aglutina apenas com soro anti-A. Significa que na superfície das hemácias possui o antígeno A. Número 3. Aglutinou com anti-A, aglutinou com anti-B. Possui os dois antígenos tipo AB. Número 4. Não aglutinou com soro anti-A, nem aglutinou com soro anti-B. Não tem, portanto, na superfície das hemácias nem o antígeno A, nem o antígeno B. O tipo de sangue dessa pessoa, dessa amostra, é tipo O. Agora, o número 5 diz que não aglutinou com anti-A, mas aglutinou com anti-B. Tipo de sangue B. E o que a questão nos pede? Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo tipo A? A gente vai consultar a tabela, volume de sangue. A gente vai consultar as nossas anotações. Para ser tipo de sangue A, a gente já identificou a amostra de número 2. A amostra de número 2 possui um total de 25 litros de sangue. Espero que vocês estejam percebendo que sempre que a gente faz as nossas anotações, as questões vão ficando cada vez mais fáceis. E com o passar do tempo, você irá criar uma habilidade e uma intimidade muito maior com as questões e será cada vez mais rápido. Vamos para a nossa próxima questão. É do Enem de 2016, a sua segunda aplicação. Um jovem suspeita que não é filho biológico de seus pais, pois descobriu que o seu tipo sanguíneo é o ORH negativo, o de sua mãe é BRH positivo e de seu pai é ARH positivo. Vamos mais uma vez fazer as nossas anotações, porque time que está ganhando não se mexe. Quem são os fenótipos para o sistema RH, já que as informações para o tipo de sangue no sistema ABO a gente já tem anotado em nossa revisão? Olha, os fenótipos são RH positivo ou RH negativo. Ou você tem o fator RH ou você não tem. Qual é o antígeno envolvido? O antígeno que está na superfície nós vamos chamar de fator RH, que é derivado do macaco que foi usado no experimento chamado de macaco rhesus. Como é o genótipo desse jovem em questão? Olha, se ele é tipo O, ele é homozigoto recessivo, izinho, izinho. Se ele é tipo RH negativo, significa que os seus genes não têm informação para produzir a enzima que converte uma glicoproteína presente no glicocálice da hemácia em um fator RH. Então ele também será recessivo, duplo recessivo. Como seria a mãe? A mãe é tipo B, ela pode ser tanto homo quanto heterozigota para o tipo B, e como ela é RH positivo, ela tem que ter pelo menos um gene dominante para a produção do fator RH. Portanto, ela pode ser tanto uma homozigota dominante quanto uma heterozigota. E o pai? O pai que é a dúvida desse jovem. O pai é tipo A positivo. Então ele pode ser tanto homozigoto dominante para o tipo A, quanto heterozigoto. E ele é RH positivo. Assim como a mãe, ele pode ser Dzão ou Dzinho. Agora vamos ver o que o enunciado nos pede, que é a condição genotípica que possibilita que ele seja realmente filho biológico dos seus pais é que, vamos lá para as alternativas, é que o pai e a mãe sejam heterozigotos para o sistema ABO e para o fator RH. Como assim? Se o pai e a mãe são heterozigotos para o sistema ABO, ambos têm um alelo izinho. Se ambos têm alelo izinho, é possível sim que na hora dessa fecundação um óvulo portando o alelo izinho fosse fecundado por um espermatozoide também com alelo izinho. Formaria o filho tipo O. Agora, e para o fator RH? Da mesma forma, se ambos gametas tiverem o alelo recessivo,
Esse jovem também poderá ser homozigoto recessivo para o fator RH, portanto, RH negativo. E essa, de cara, é a resposta da nossa questão. Na hora da prova, o que é que você faz? Você marca e vai embora para a próxima. Se tiver dúvida, aí você lê as outras alternativas. Mas agora, se você tem dúvida, não esquece, deixa aqui no comentário a sua dúvida que eu te responderei. Agora vamos para a nossa próxima questão. É do ano de 2017, também uma segunda aplicação. Uma mulher deu à luz a seu primeiro filho e, após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação de seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era tipo O positivo. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha o tipo de sangue O negativo. Agora, se você assistiu a nossa aula sobre fator RH e você leu o enunciado da questão, você vai lembrar de eritroblastose fetal, que ocorre quando a mãe tem um RH negativo e, portanto, homozigota recessiva, e em uma primeira gestação, onde o filho for RH positivo, na hora do parto, irão passar hemácias do filho para a mãe. E essas hemácias dentro do corpo da mãe vai sensibilizar a mãe, que irá produzir anticorpos anti-RH. O problema a gente vê numa segunda gestação, que esses anticorpos podem passar para o filho, aglutinando, destruindo as hemácias do filho. Agora vamos ver o que a questão nos pergunta. Qual é a função dessa solução de anticorpos? A gente volta para o texto e lê. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH. Para que serviu essa solução? Serviu para que esses anticorpos destruíssem as hemácias do filho, impedindo que a mãe tivesse tempo de se sensibilizar produzindo seus próprios anticorpos. Dessa forma, ela não terá células de memória que iriam produzir esses anticorpos, prejudicando uma próxima gestação. Agora vamos para as alternativas. Letra A. Modificar o fator RH do próximo filho. Um absurdo você imaginar que um soro com anticorpo anti-RH iria provocar uma mudança genética em uma próxima gestação. Letra B. Destruir as células sanguíneas do bebê. Quais células? As hemácias. As hemácias portadoras do fator RH. Então, qual a letra correta? Letra B. Agora, se você gostou da nossa revisão, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like no vídeo. Muito obrigado, galera. Até o próximo.